Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, vou viver perto de alguém. Vou tentar cativar, vou viver perto de alguém. Já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. O livro dos Espíritos, que faz parte da lei do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. O progresso moral, ele é uma consequência do intelectual. Sempre o progresso intelectual, ele está na frente, ele chega primeiro. E o progresso intelectual, ele vai conduzir a esse progresso moral. De que forma? Naturalmente, o progresso intelectual, ele dá a inteligência vai abrindo os portais da nossa mente para que nós vejamos um pouquinho mais da realidade. Então, naturalmente, o homem, ele passa a poder escolher, que faz parte do livre-arbítrio, e com esse desenvolvimento da inteligência, então ele vai naturalmente criando mais responsabilidade nas suas escolhas e também nos seus atos que ele pratica no dia a dia. Então, a inteligência moral, que nós podemos chamar inteligência moral, e inteligência também intelectual, são duas forças que acompanham o ser humano desde o berço. Como nós não sabemos onde que nós começamos, onde que o espírito começou, e sabemos que hoje nós temos esse entendimento nessa busca do melhor, e a nossa inteligência, ela vai mostrar para nós o que de melhor nós podemos escolher. Então, a questão 780, ela pode ser resumida na essência e esclarecida da seguinte forma. Então, como as questões seguintes dizem. Então, a lei do progresso, ela se manifesta de duas formas. A intelectual, o progresso intelectual, e o progresso moral, como nós acabamos de falar. Esse progresso moral nem sempre acompanha de perto o progresso intelectual. A moral sempre vem depois. Nós sabemos que o progresso intelectual, naturalmente, o que ele faz na nossa vida? Ele vai nos mostrar o que nós fazemos no dia a dia, as grandes invenções, todas as melhorias, mas o progresso moral, ele nos adapta à sociedade, à família, e faz com que nós aprendemos a conviver com o nosso semelhante, porque ele traz em si, em seu bojo, o que nós chamamos o sentimento. Então, pode acontecer que o adiantamento intelectual, ele vai, com o tempo, sim, promover a melhoria moral, porque o homem vai aos poucos despertando. Então, as várias reencarnações, as várias vivências e várias experiências, ele vai naturalmente desenvolvendo a compreensão. O que ele está fazendo aqui? Onde ele vai chegar? Qual o seu papel do dia a dia para ele cumprir na sociedade, na família?
Essa compreensão que nós estamos falando, ele favorece sim o desenvolvimento no que tange o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que muitas vezes gera uma certa angústia em nós, e nós temos que escolher. E quando nós temos que escolher, não sabemos a consequência lá na frente, e melhor que sabemos. E quando nós temos essa dúvida, vamos pedir para a espiritualidade que nos ajude sempre a escolher o caminho que nos leva para um alvo melhor. Então, na verdade, essas escolhas, elas são feitas naturalmente com determinada responsabilidade, e quando nós aprendemos que elas são boas ou não, elas são mais acertadas no alvo que nós buscamos. Então, sabemos nós que a existência de povos, de humanidades e também de pessoas instruídas e bem instruídas, mas, como vemos, muitas vezes pervertidas. Por quê? Dessa forma, indica porque lhes falta o desenvolvimento do senso moral. Só falamos que o senso moral é aquele sentimento, aquele despertamento de conviver com o outro, de ver o outro, perceber no outro o que nós somos. Mas sabemos que demora mais. Esse bom senso, esse senso moral, um dia virá. Podemos dizer que com duas asas o homem ele se eleva acima das algemas, vamos dizer, que o mundo nos prende. O conhecimento e o amor. O conhecimento ele vai permitir que nós conheçamos os nossos limites, até onde nós podemos, aonde nós não podemos, e o que nos está faltando fazer de melhor. E também a inteligência ela vai mostrar não só nossos limites, mas também a escolha do melhor caminho. E o amor, como nós sabemos que é o elixir da vida, sem ele não dá para se viver. Então é o elixir da vida. Ele traz paz, traz alegria, e ele mostra também para nós o caminho da felicidade. E essa felicidade que nós falamos, que Jesus nos mostrou, que a doutrina ela fala em quase todas as páginas, não é simplesmente a felicidade que se espera, ou essa felicidade ausente que não chega, mas sim a felicidade presente, a felicidade como vamos dizer, vivida e sentida no nosso dia a dia, embora nós passamos pelo crivo do sofrimento, de aflições, mas a felicidade, sabemos nós que é esse sentimento de bem-estar com Deus, de bem-estar com a sociedade, de bem-estar com a família, e ela não está fora de nós, ela está dentro. Vale só a pena e ter o cuidado de descobrir essa felicidade. E a doutrina nos mostra isso nas suas regras precisas, ou vamos dizer, as suas diretrizes seguras vão levar nós a esse caminho. Façamos sempre o melhor possível o nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela atenção preciosa de cada um de vocês. Boa noite a todos. Que bom estarmos juntos mais uma vez, aprendendo com o Mestre Jesus, através da luz da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos dar continuidade, no capítulo, 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos ver hoje o item 3. Antes de entrar no item 3, eu queria só fazer um preâmbulo dessa questão de pobres de espírito. Isso gera uma confusão na cabeça da gente, não é verdade? Confusão danada, Porque Jesus parece que falou uma coisa meio estranha, Porque ele falou assim: bem-aventurado significa felizes os pobres de espírito, Mas o que é um pobre de espírito?
Na nossa cabeça, essa dualidade das palavras é que faz gerar a confusão. O João acabou de falar do progresso. Por exemplo, há 2000 anos atrás, 2019 anos atrás, vamos dizer assim, se usássemos a palavra cristão, essa palavra era uma palavra pejorativa, ou seja, ruim, mal vista. Os cristãos, tal como nós o somos hoje, éramos mal vistos há 2000 anos atrás, quando Cristo veio. No ano de 1800, no Brasil, a palavra negro era mal vista. Nós estávamos na época da escravidão. Na Índia até hoje, a palavra Dalit é uma palavra mal vista. Aquele que é um Dalit é um mal visto na sociedade. E quando Jesus usa a palavra pobre, justamente para nós soa, em alguns casos, uma palavra mal vista. Por quê? Porque pobre, nós imaginamos, a grosso modo, num primeiro momento, como alguém que é desprovido de alguma coisa. Nós associamos a palavra pobre, no sentido de pobreza social. Nós associamos a palavra pobre no sentido de não ter nada, de ser vazio. Está dando para entender? Pois bem, mas por que Jesus falou que bem-aventurados os pobres de espírito? Traduzindo então, pobre significa humilde. Por isso que Jesus disse, felizes os humildes em espírito. Deu para ficar claro agora? Porque muita gente confunde, e até nas nossas conversas sociais, eu já vi, e posso dizer que eu acho que eu já cometi essa falha também, não vou me tirar dessa, mas eu já vi irmãos dizerem, mas fulano só faz coisa errada, é um pobre de espírito mesmo. Já viram isso? Mas quem faz coisa errada não é o pobre de espírito. Então, nessa analogia, seria o contrário. É o rico de espírito. Porque Jesus disse, volta a repetir, que o pobre de espírito é o humilde. Ficou claro, então, para a gente essa questão de pobre de espírito e rico de espírito? Por isso que Jesus diz, felizes os pobres de espírito. Agora sim a gente vai para o item 3. E ele diz, todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse, eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então Jesus diz aqui que o maior no reino dos céus é aquele que se compara a uma criança. Pois bem? Tá. Quem aqui, gente, vamos ser sinceros, hein? Em nome de Jesus, vamos ser sinceros. Quem aqui já se olhou no espelho alguma vez e se achou feio? Levanta a mão. Olha só, eu pensei que era só eu. Bastante gente já se olhou no espelho e se achou feio, né? Pois muito bem. Então, eu vou dizer para vocês uma notícia muito boa, né? Se assemelhem às crianças. Vocês já viram alguma criança olhar no espelho e se achar feia? Já viram? Já viram? Já viram alguma criança, na simplicidade que elas têm, olhar uma para a outra e achar a outra feia?
Não. Por quê? Porque as crianças têm dentro delas isso que nós precisamos e que Jesus acabou de colocar no Evangelho: a humildade. E quando nós somos humildes, nós não nos achamos feios. Muito pelo contrário, nós somos filhos de Deus, desse Pai amoroso, então nós nos achamos o quê? Bonitos, lindos, maravilhosos. Então a partir de hoje, quando você chegar em casa, olha no espelho e diz: eu sou lindo ou linda. Detalhe importante: quando disser isso, eu sou lindo ou linda, lembre-se do Evangelho. Ou seja, os humildes. Precisamos ser humildes. Por quê? Porque o contrário agora também. Aquele que é orgulhoso, de cara, quando olha no espelho, ele já se acha o quê? Eu sou o cara. Até passei perfume hoje, olhando no espelho, né? Até passei perfume hoje. Eu sou o mais bonito da face da terra. Se Deus criou alguma coisa bonita, colocou o nome de José Roberto, que sou eu. Pois é, né? Eu sou o cara sou eu. Eu sou, não, sou um dos mais inteligentes. Não, eu sou um dos mais simpáticos. Não, eu sou o que sabe. É claro que aqui a gente está jogando um extremo, porque conscientemente, às vezes a gente não fala, né? Mas inconscientemente, a gente está cansado de falar isso para a gente. Que nós somos os tais, que nós somos os melhores, que nós somos inclusive, olha que interessante, no que diz respeito à graça de Deus, alguns de nós nos achamos merecedores exclusivos da graça de Deus. Exclusivos. Ora pois, se eu sou merecedor exclusivo da graça de Deus, significa o quê? Que muitos outros estão perdidos, porque eu sou o merecedor exclusivo da graça de Deus. E é isso que Jesus nos traz à baila nesta noite, dizendo que nós devemos nos assemelhar às crianças. Porque as crianças não têm nenhum desses resquícios e vícios que nós adultos adquirimos ao longo do tempo. Notem, irmãos, que o orgulho é o que nos leva para o caminho da perdição. E se nós quisermos, podemos ir. Somos livres. Somos extremamente livres. Mas esse é o caminho que nos conduz a situações difíceis na vida. Muito difíceis. E cabe a nós entendermos isso quando o Evangelho nos coloca, quando Jesus chama a nossa atenção a sermos crianças. Crianças. As crianças não discriminam umas às outras. Elas só passam a agir dessa maneira quando elas são ensinadas por nós. Quando elas pegam os nossos vícios, elas agem dessa forma. Naturalmente, elas não são assim. Nós já fomos crianças. E ainda espiritualmente o somos. Precisamos crescer muito. Por isso que nessa noite estamos aqui falando exatamente de quê? Do orgulho. Precisamos tomar cuidado com essa palavra orgulho. E não confundi-la em momento algum com o avanço que nós precisamos fazer na vida. Avanço. Então muitas vezes nós falamos, nossa, eu me orgulho de mim porque eu estou indo na casa espírita, eu estou conseguindo ficar acordado quando as pessoas falam, eu estou conseguindo aprender alguma coisa na casa espírita, eu estou conseguindo assimilar o que o Espiritismo coloca acerca da reencarnação. Ou seja, no passado eu posso ter sido pior do que eu estou sendo hoje, então eu me orgulho de mim.
Esse tipo de orgulho significa o quê? Que eu estou feliz comigo, não que eu estou me achando o tal. Percebe a diferença? E é esse tipo de situação que nós devemos cultivar em nós mesmos. Nós devemos cultivar em nós mesmos o quê? Assim como as crianças fazem algo que a gente acredita que é correto e nós as aplaudimos, a mesma coisa serve para nós adultos. Quando nós aprendemos alguma coisa no tocante ao perdão, por exemplo, e a gente se esforça para perdoar, no tocante ao deixarmos de lado os nossos vícios que não são legais, e a gente se esforça para deixá-los, nós devemos nos aplaudirmos, porque nós já subimos um pequeno degrau nessa escala evolutiva. Importante, quanto mais degraus nós subirmos, quanto mais degraus nós subirmos, mais nos será cobrado. Agora, o contrário também existe, ou seja, a falsa humildade, né? Porque o que é interessante, irmãos, Deus sabe o que se passa nas nossas cabeças? Vocês acham que sim ou que não? Sabe ou não sabe? Sabe. Se Ele sabe o que se passa nas nossas cabeças, Ele sabe também quando nós estamos sendo falsos humildes. Não é verdade? Ô Zé, então eu fiz aquele negócio para você e tal, né? Você, beleza? Aí o Zé, não, mas não precisava. Imagina, não precisava, né? E lá no fundo, o que o Zé está pensando? Ainda bem que fez, né? Ou muitas das vezes, o que o Zé está pensando? Não fez mais do que obrigação. Percebe? Então quando a gente fala, não precisava, aí está a falsa humildade. Melhor seria se ficássemos quietinhos. Melhor seria. Não, mas, ô Zé, eu fiz esse negócio aqui para você, né? Que vai te ajudar. Aí o Zé responde, não, irmão, fica tranquilo, porque eu no seu lugar faria a mesma coisa. Será que faria? Hein, gente? Será que faria? A falsa humildade é o verniz social que a doutrina dos Espíritos coloca para a gente com bastante clareza. Nós precisamos nos limparmos desse verniz e sermos exatamente o que nós somos, porque Deus enxerga o que a gente pensa. E se Deus enxerga o que a gente pensa, quantas e quantas vezes nós cometemos falhas, achando que essas falhas encontram-se escondidas. Humildes feito as crianças, né? Se um pai ou uma mãe dentro do lar, uma criança pequena, o pai ou uma mãe fala um palavrão, o que vai acontecer com a criança quando ela ouve esse palavrão constantemente? Ela vai repetir ou não vai? Ela sabe o que ela está falando? Mas ela é sincera, ela é humilde, ela repete porque ela ouviu o seu referencial maior, que é o papai e a mamãe, falando o palavrão. Ela é humilde, totalmente sincera, por isso que ela repete aquilo que os pais falam. Nós, por nossa vez, na nossa falsa humildade, não somos sinceros. Não somos. Mas eu vou ter que falar no centro essa noite? Mas eu não gosto de usar esse treco. Esse treco.
a gente não é sincero. A gente vem aqui na frente falar do Evangelho, usando o microfone que a gente não gosta, e não é sincero. Faz-se necessário para que a gravação seja boa, né? Na internet tem um bom áudio, né? É necessário. Então faz-se necessário achar uma saída também para essa situação. De repente eu não gosto de pendurar o microfone aqui, eu coloco ali, penduro em algum outro, enfim. Mas faz-se necessário que nós sejamos o quê? Sinceros, humildes, porque senão nós estamos se escondendo de nós mesmos. E não adianta nós queremos transformar o mundo lá fora, se esse mundo aqui dentro eu não transformo. Percebe? E como é que eu transformo esse mundo aqui dentro? Exatamente nesses detalhes. Nesses detalhes. Ó, gente, vamos combinar o seguinte. Meu nome é José Roberto Pinto. Me chamem de Roberto, porque eu não gosto nem do José e nem do Pinto. Isso aí é uma coisa minha. Então eu estou sendo sincero. Prazer, Roberto. Percebe? Ué, mas por que você não gosta do José e por que você não gosta do Pinto? É uma questão minha, mas eu estou sendo sincero. Estou sendo sincero. Não é o meu caso, fiquem à vontade, podem me chamar de qual dos meus nomes vocês preferirem. Mas percebe as situações? Nós precisamos ser sinceros. Sinceros. Porque sendo sinceros, nós estamos ativando exatamente o quê? A humildade, através dessa sinceridade. E para ser sincero, a gente não precisa bater em ninguém. Não precisa bater em ninguém. Nós não precisamos falar alto com as pessoas. Nós não precisamos falar bravo com as pessoas. Nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos agir em conformidade com o Evangelho, nos assemelharmos às crianças. Filho, vai pôr chinelo? Não. Já viram isso? Não. Mas vai pôr chinelo? Não. Ela está sendo sincera, a criança. É óbvio que aí a gente vai resolver essa questão, mas ela está sendo sincera, né? Quando atinge uma certa idade, já na transição de criança para adulto, vai pôr chinelo? Já vou. Já começou a esconder as unhas. Não, eu vou. Já começa a enrolar o pai e a mãe, né? Já perdeu a essência da humildade. Tem muito pai e mãe que passa vergonha com a criança, né? Filho, fala pra titia aquele dia que a gente foi na casa dela e ela não estava, mas a gente não foi. Percebe? Mas a gente não foi. A criança não mente, ela é estimulada, ela é humilde, ela abre-se e ponto. É por isso que Jesus coloca para a gente com clareza: precisamos nos assemelhar às crianças. Olhemos o exemplo das crianças. Crianças estas que já foram espíritos adultos, tal quais nós o somos hoje. E que nesse exato momento, nessa encarnação, passam por essa fase. Justamente para quê? Para o crescimento. E olha que magnífico é o universo. Que magnífico é o amor de Deus e de Jesus para conosco. Olha que magnífico. Nós, espíritos adultos, que viemos de outras vidas, estamos aprendendo com outro espírito que veio de outra vida e que por sua vez é criança. E que a gente acha que dessa criança não se aprende nada. Ou seja, nós é que temos que ensinar. Olha a troca que o universo faz com a gente. Ao mesmo tempo que a gente está ensinando, nós também estamos aprendendo. E isso mostra a verdadeira humildade. Ou seja, nós somos melhores que as crianças? As crianças são melhores que a gente? Não.
É uma troca de amor. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender na nossa vida. Porque quando nós nos achamos melhor que alguém, seja até aqui as crianças, o que entrou em cena foi o orgulho. Toda vez que eu me acho melhor que alguém, o orgulho entrou, roubou a cena. E quando o orgulho rouba a cena, ele nos prejudica. E, consequentemente, prejudica aqueles que estão à nossa volta. Então, irmãos, nos esforcemos, no máximo que nós pudermos, para ver se nessa encarnação a gente consegue se livrar, pelo menos, de 1% do nosso orgulho. Tá bom assim? Não, vamos aumentar, vai. Vamos aumentar, né? Pelo menos 10%. Vamos combinar? 10% de orgulho nessa encarnação? Essa é a meta, hein? Vamos atingir a meta nessa encarnação. Combinado? Então, vamos deixar um trato aqui, vamos fazer um trato, né? Quando a gente desencarnar todo mundo, a gente vai se encontrar um dia no plano espiritual e nós vamos ver, cumprimos a meta? 10% de orgulho foi deixado? A gente vai se encontrar, hein? Tudo bem? Vamos fazer esse combinado. Então, vamos cumprir a nossa meta nessa encarnação. 10% do nosso orgulho vai ficar. Tá bom assim? 10% fechado? Então tá bom, gente. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.